pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. E para quem estava com saudade do Com Elas, a gente voltou em um formato diferente. Hoje nós vamos ter um episódio especial, onde nós trouxemos a Marjorie. A Marjorie, ela já esteve aqui no episódio 2 e muitas perguntas foram levantadas depois desse episódio e esse tema ficou no ar, algumas coisas que a gente gostaria de responder. Então, a gente trouxe a Marjorie para falar de maternidade, mas principalmente a maternidade na atualidade. Como que está o panorama da maternidade de hoje? E a Marjorie é a pessoa especialista nesse assunto. Então, eu gostaria de apresentar vocês, para quem não conhece, a Marjorie. Marjorie, pode falar um pouquinho de você? Muito obrigada pelo convite, Monique. Agradeço mais uma vez estar aqui, podendo falar sobre maternidade e sobre psicologia na maternidade, né? Que é o mais importante para a gente. Eu sou psicóloga clínica, atendo adultos, homens e mulheres, e engrenei também para a vertente da perinatal, realizando atendimento de mulheres e também casais nesse período, né? Então, eu faço todo o atendimento, desde das tentativas ou do pensamento de se ter um filho, até o pós-parto, puerpério e o acompanhamento dessa família e dessa mulher nesse puerpério. Então, é um acompanhamento psicológico essencial, ainda pouco conhecido por muitas famílias, que nós precisamos estar aqui sempre enfatizando a importância dele. Sim. Gente, a Marjorie, ela trabalha nessa área. É muito assim, eu falo que ela é muito famosa. E por que ela é muito famosa? Não é famosa, na mídia. A Marjorie é famosa na vida de quem ela atende, gente. Ela é próxima, ela se envolve com os casos. Não é aquela coisa fria, né, Marjorie? A gente está falando aqui de Gestalt, né? Sim. A Marjorie é Gestalt terapeuta. E na última edição, no episódio 2, muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre o que é Gestalt terapia. E eu gosto da Gestalt terapia, eu sou psicóloga também. Não atuo na área da Gestalt terapia, atuo na área de psicanálise, mas entre eu e a Marjorie aconteceu um match. Nós trabalhamos em parceria e a Marjorie meio que me apresentou a Gestalt terapia quando a gente começou a trabalhar junto e hoje eu sou quase Gestalt terapeuta. Tá quase lá. Tô quase lá. Só não fiz a pós ainda, talvez eu faça. Acho que eu fui convertida, hein, Marjorie? Tem um amigo em comum nosso que fala que eu fui convertida para Gestalt. E assim, a psicologia, pessoal, eu queria explicar isso para vocês. Tem muitas pessoas que me perguntam, Monique, a psicologia são várias vertentes, são várias abordagens, como é que funciona? Gente, o atendimento terapêutico, ele pode acontecer em várias linhas de pensamento, segmento, as pessoas podem fazer uma pós na área. E eu uso a psicanálise como base, a Marjorie usa a Gestalt, tem pessoas que usam as abordagens comportamentais. Isso não quer dizer que um psicólogo é melhor ou pior do que o outro. Pelo contrário, a forma como ele vai abordar ou o problema, ou uma questão, que cada vertente fala de um jeito, um problema, uma questão, um sintoma. É um manejo, né? É um manejo clínico. E isso não necessariamente influencia o resultado final, no sentido de cada... Eu sou dessa... É polêmico isso que a gente vai falar aqui agora, né? Mas eu vou falar. Porque eu participei de uma discussão essa semana onde havia assim, tem certas situações que só podem ser tratadas por uma certa abordagem. Gente, a gente estuda 5 anos no mínimo, fora todas as especializações, fora que não paramos nunca, né? A gente continua. Eu nunca parei de estudar. Você parou de estudar? Não. Inclusive, estou finalizando quarta pós agora, né? Então assim... a gente sempre está, principalmente para fazer um bom atendimento, para ser o melhor no que a gente faz, né? Porque eu acho que a gente tem que ter amor pelo que a gente faz, a gente tem que gostar, a gente tem que, no caso, psicanálise, tem que ter desejo. E aí, as pessoas ficam muito assim, setorizando as coisas. Eu não concordo com essa setorização da psicologia. Eu acho que todos nós somos psicólogos. Eu, no caso aqui, estou numa função de apresentadora, né, do programa, mas não deixo de sair da cadeira da psicologia nunca. Eu sou psicóloga em cada lugar que eu vou. Eu acho que tem que haver identificação, né, Monique? Muito mais do que abordagem, você entender com quem você vai ter a troca, né? Essa identificação, ela faz a essência do trabalho. Se nós não temos identificação paciente, terapeuta e vice-versa, o trabalho não anda.
né? Então, além da abordagem do movimento, né, de manejo dentro do consultório, nós temos que ter essa identificação. Estamos falando de um local onde, quando se fecha a porta, tem que ser o seu local do segredo, o seu local de liberdade. Então, precisa ter essa identificação. Isso eu parto sempre da premissa. Quando alguém me procura ou quando alguém me pede indicação de profissional, eu sempre passo isso. Verifique se você se identificou com o profissional e com o manejo que ela teve. Isso é o que mais importa, né? O trabalho, o manejo do trabalho, o formato, você vai analisando ao longo do tratamento, né? Do processo terapêutico. Mas se você não se identificar com o profissional... Pode ser o profissional com maior currículo, aquele currículo Lattes perfeito. É uma relação, né? Mas se essa relação for não é nem quebrada, se não acontecer essa relação, porque eu acho que a relação acontece quando você se relaciona, se identifica, há um encontro ali, eu acredito que seja um encontro. É um encontro, aí quando dá match dá certo, quando não dá match não dá certo, gente. Aí teria... E o que a gente faz? A gente pede para trocar, a gente avisa, né? Porque é extremamente natural também, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso, que você não está fazendo nada de errado se você falar para o psicólogo que está te atendendo. E eu falo isso, gente, como material de informação mesmo, para que vocês entendam. Eu estou me sentindo desconfortável. Ali não é lugar... Claro, o desconforto faz parte do processo terapêutico. Há situações onde você vai ter que se sentir desconfortável. Mas se você não se sente seguro, confortável de entrar naquele ambiente, no caso quando é presencial, ou quando você liga a câmera, ou tudo que te remete a não estar confortável ali, não por conta do problema que você possa estar trazendo, ou tratando, ou da situação que você está trazendo para a terapia, mas assim, não há aquele encontro, que eu falo que é o encontro do médico, um encontro perfeito, tem algo errado. E aí, é com você? É com o paciente? É com o terapeuta? Vamos procurar outro. Tem que ser avaliado, né? Tem que Avalia, ser avaliado. Procura outro, tenta de novo. E o mais honesto é trazer isso também para o processo, né? Falar, né, sobre isso. Sim, com certeza que faz parte, né? É um tabu, né? As pessoas não falam, elas somem. Não falam, elas somem. Elas falam, eu vou ali. Mas eu falo isso na primeira consulta. Fala. Se você não tiver confortável aqui comigo, algo não estiver bom para você, traga, porque incômodo faz parte e a gente tem que trabalhar isso também. Até para entender se eu preciso encaminhar você para outra pessoa ou não. Eu sempre falo isso na primeira consulta. Que legal. É bom esclarecer, porque as pessoas acham que você tem que estar ali seguindo a risca aquilo ali. Sim. E não é assim, né? Não é um padrão. Sim. Gente, agora vamos entrar no assunto que é desse episódio. O episódio 2, a gente falou sobre a maternidade, vida pessoal, como lidar com essas situações. Eu lembro que a gente trouxe a Sil, que ela é uma doula maravilhosa que eu conheço há muito tempo e também é professora de biologia. E a Marjorie veio falando da psicologia perinatal e aí surgiram muitas dúvidas, muitas perguntas, e por isso que a gente está fazendo esse episódio especial falando sobre maternidade com a Marjorie, como psicóloga perinatal, para que ela traga a visão dela profissional, explique um pouco sobre algumas situações e dúvidas que a gente recebeu pelo chat naquele episódio. E a gente tem algumas perguntinhas para fazer, mas o mais interessante é essa interação que vai acontecer aqui, que vocês sejam informados sobre tudo que a gente está trazendo de tema. E a Marjorie tem uma novidade para contar, Marjorie. Fala, qual a diferença do último episódio para esse? Vai. A diferença é Helena, né? Gente, bem-vinda, Helena. Não é só a Marjorie que está sendo entrevistada, a Helena está entre Helena nós. está comigo, né? Agora gravidinha aí, aos 42 anos, então fiquei muito honrada e feliz da gente poder também falar um pouquinho desse tema, né? Das mulheres 40 mais. Primeiro por estar vivenciando, ser um nicho de trabalho meu, né? E acredito que, assim, é um nicho muito importante de ter informações, porque informação é vida, gente. Informação é vida, né? Então, nós precisamos, sim, descobrir as vertentes de apoio que a gente pode ter ao longo desse processo, né? Então, estamos eu e Helena aqui hoje para participar. Então, não estou entrevistando só a Marjorie com Helena, né? E, assim, quando a Marjorie foi entrevistada a primeira vez, pessoal, nós tivemos um episódio que eu perguntei para a Marjorie sobre o desafio que ela enfrentou na gravidez do Miguel. Miguel está com quantos aninhos? 4 anos agora. Anos. Então, e aí ela contou sobre... Você pode lembrar aquela parte da PLV, Foi né? da PLV no pós-parto, né? Já com um mês de idade dele, nós tivemos um quadro de APLV bem difícil de fechar diagnóstico. E o grande desafio ali foi materno por amamentar um bebê APLV, né? E você levou ali. Você falou como que você fazer falou para a pessoa?
eu gosto de desafios, eu vou conseguir. Exatamente, né? E consegui amamentar até 2 anos e 4 meses o Miguel, mas é um desafio muito grande. Foi um sacrifício que você fez. Sim, uma dieta bem restrita. Mas você conseguiu. Consegui. Quem duvidou de você, incluindo os médicos na época, tiveram que entender que não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Sim. Eu sou do tipo que topa desafios. E pensando nisso, de que você falou isso, e eu fiquei com essa frase na cabeça durante muitos meses, tá? Tipo, não, eu sou movida a desafios, eu gosto de desafios. Quando me desafiam, eu quero lá fazer. Nesse momento agora, baseado na questão de nós, mulheres, gente, eu tenho 41 anos e eu não tenho filhos. E eu escuto muito em algumas consultas que eu já fui. Quando eu falo escuto muito, não só do meu caso, mas de mulheres que eu atendo, porque eu também trabalho na área perinatal e atendo gestantes, atendo tentantes. E eu sempre escuto sobre o preconceito que nós, mulheres de 40 a mais, vivemos quando simplesmente decidimos engravidar. Porque há um tempo, uma linha de tempo aí, biológica, que nós não estamos ignorando aqui, mas também há um preparo psicológico, há o querer da mulher, que tem que ser levado em consideração. Não basta a sociedade impor ou alguém querer que a mulher engravide. A mulher tem que desejar, ela tem que querer estar naquele lugar de maternar. O que você pode falar sobre isso, Marcia? Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui no Making Off. Eu acho que antes da gente entrar nesse lugar do querer, a gente tem que olhar um pouquinho para o social, e eu trago até nível de informação para as mulheres mais novas, né? Porque somos da mesma geração, sim, né? Infelizmente, a informação ela não chega para nós numa idade com 25, 28 anos, né? Que tipo de informação? A informação de que o seu corpo, ele sim tem um tempo, e os seus óvulos vão envelhecer. Então, assim, você tem hoje possibilidades a nível de ciência de se resguardar, né, a nível de guardar um óvulo congelado, um óvulo mais novo, né, em determinada fase da vida. Então, assim, nós temos por um lado social, um desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, da mulher em outras ações, em outras funções muito grande, né, e aí é uma opinião minha, eu acho que olhamos pouco para a informação para essa mulher, no sentido dela também poder se organizar a nível de, bom, agora eu quero ter um filho, né? Então, nesse ponto, eu acho que falta um pouco ainda socialmente. As coisas já mudaram muito, mas ainda falta. Então, assim, nós somos da geração que não teve esse tipo de informação, sim, né? Eu me lembro que quando eu fiz 35 anos, um médico que me atendia há muitos anos virou para mim e falou assim, mas já estamos passando da idade, né, de você ter um filho, né? Eu nem namorava, sabe? Assim, na época eu estava solteira e eu falava, caramba, e eu tinha... Depois, um tempo depois, eu conheci o meu marido e aí, de repente, eu ia falar que, oi, muito prazer, vamos ter um filho, porque eu tô ficando com idade, né? Com idade para ter filho. Como é que funciona isso, né? Então, assim, hoje, no meu olhar emocional, psicológico, né, a nível de cuidados emocionais com essas mulheres, com essas famílias, com esses casais, eu vejo que muitas delas são pegas de surpresa. Sim. Muitas delas, quando realmente decidem que é o momento de ter um filho, e eu estou falando de uma mulher com 38 anos, 37 anos, né? 40 anos, que seja, quando ela decide que é o momento dela ter um filho, muitas vezes ela é atropelada por muitas informações que antes não se tinha. Então, isso mexe muito com o emocional, né? Porque somos doutrinadas na nossa adolescência, na nossa vida. Gente, eu acho que é o terror de todo mundo, né? Eu converso muito com os pacientes e assim, não, gente, passei da adolescência, cheguei aos 30, porque hoje em dia a pessoa fala que a adolescência vai até aos 30, não é, né? Mas, enfim, gente, cheguei aos 30 e consegui não engravidar. Aí depois vem ao contrário, isso. Muda o relógio, parece que é como se fosse uma ampulheta que virou, acabou a adolescência, você não engravidou na adolescência. Parabéns. Agora se vira, você tem que engravidar logo, sim, porque os seus óvulos estão envelhecendo. Não tem essa pressão? É isso. E aí como é que você traz para essa mulher, para esse corpo, para esse núcleo familiar, que ela passou anos da vida dela tentando não engravidar, tomando medicação, não pensar no assunto, né? Tomando medicação, tendo que evoluir profissionalmente, conduzir a vida dela, viver a vida dela, e de repente ela fala, bom, agora eu quero. Aí você fala, agora você não pode.
né? Como assim eu não posso? Então, realmente, é uma onda grande que vem. Sim. Né? Eu digo que é tomar um caixote. Você olha e fala... O emocional é revirado como assim uma eu não onda posso? mesmo. Se é tão rápido de engravidar, se é tão fácil engravidar, né? Como que eu não posso? Como que eu não estou conseguindo? Como que eu estou há 6 meses, 1 ano tentando e não consigo? Né? Então, o que está acontecendo comigo? E aí a gente começa a ter um nível de informações médicas, clínicas e por aí vai, que trazem um abalo emocional muito grande. Né? Então, você me perguntou da questão da perinatal nesse campo. Né? Seria o melhor dos mundos para nós da área que nós pudéssemos fazer esse acompanhamento desde que a decisão de ter um filho ela é tomada ou que ela nos visita, né? Não necessariamente na porta e volta, não necessariamente a tomada, né? Porque uma pergunta que eu faço muito às minhas pacientes é quando começam a ter um processo muito grande, né? Não estou conseguindo, estou há muito tempo tentando, não consigo. A principal pergunta que eu faço é: você quer gestar ou você quer maternar? E qual é a diferença, Marjorie, para quem não conhece essa expressão? Eu quero gestar, eu quero gerar esse bebê no meu ventre. Qual caminho eu devo seguir para isso? Eu quero maternar, quais são as minhas possibilidades? Se eu não gestar, é possível uma adoção? Né? É possível que eu possa maternar de outra forma? Então, isso eu parto da premissa que assim, é importantíssimo essa mulher definir. Né? Porque se ela tem um desejo muito grande de gestar e maternar posteriormente, e maternar durante a sua gestação, né? E ela, de repente, recorre para uma impossibilidade ali, recorre a uma adoção, isso também tem que ser trabalhado, porque ficou um vazio ali, né? Sim, é um luto, né? Vamos pensar assim. É um luto, né? Então, isso também tem que ser trabalhado. Então, durante todo o processo, quando vão surgindo as possibilidades, como é que está sendo feito os exames, quais os médicos, né, as orientações médicas, primeira pergunta que eu faço é essa. Então, você quer gestar? Vamos procurar um caminho para a gestação, para a gente entender como é que vai ser isso na sua vida. Já aconteceu, assim, a gente não vai falar de casos aqui, pessoal, por questões do Código de Ética e de Psicologia, Marjorie é psicóloga, eu também sou psicóloga, mas, assim, há casos onde tem uma dúvida, a pessoa não sabe o que ela quer, né? Muitos. No sentido de... Então, assim, a gente não está falando de um caso específico aqui, tá? Mas há casos onde eu já atendi, com certeza você já deve ter atendido, de pessoas que não entendem essa diferença, e por isso que a gente trouxe essa informação aqui sobre o que é o gestar e o maternar, e como isso está interligado ou não, né? Porque tem várias... Porque a gente está falando aí de uma configuração de família tradicional, mas também há outras configurações de família. Então, existem outros métodos também, e outras formas de maternar, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas eu queria entender a sua visão em relação a o maternar e o gestar, quando não é possível gestar e é o maternal. Qual é a orientação que você dá? O que você faz nessa situação? Monique, eu acho que tudo é um processo, tá? Não tem um beabá para a gente desenhar aqui. Porque cada indivíduo, cada mãe, cada pai que nos procura, né, ele vem com uma expectativa. Então, assim, na maioria das vezes, no caso das mulheres, eu não vou fechar em 40 mais, porque eu acho que isso, ao meu ver, ele tá recuando um pouco. Então, assim, eu não tenho só mulheres 40 mais com dificuldade de engravidar. Hoje em dia eu tenho mulheres com 38, com 37, que muitas vezes têm muita dificuldade de engravidar, né? Então, assim, essa pessoa, ela já chega para procurar um atendimento psicológico, hoje, no cenário que nós temos, infelizmente, muito machucada, né? Porque não é trazido a ela a possibilidade de se cuidar emocionalmente para iniciar um processo. Então, assim, ela já chega muito ferida, muito machucada emocionalmente. Então, assim, a gente não tem um manual para isso. É caso a caso, né? Então, o que a gente precisa trabalhar quando nós recebemos uma pessoa que deseja ou maternar ou gestar, ela deseja ter um filho? Primeira coisa, a ansiedade. Sim. Manejar a ansiedade é importantíssimo, pessoal. É a frustração, né? Sim o luto de algumas fases que talvez não venham da maneira como a expectativa dela foi gerada.
é entender qual é a proposta desse relacionamento, ou se ela vai ser uma mãe solo, ou um pai solo, como é que vai ser isso. Então, assim, nós precisamos analisar aquele campo para primeiro cuidar, para depois trazer, tá, cuidamos, entendemos que você está um pouco mais estável, qual o nosso objetivo daqui para frente, qual estrada que a gente vai seguir? Né? E aí é onde eu venho com quais são as possibilidades que você tem hoje, o que, que você deseja, porque nem sempre o desejado é o possível, né? Então, e aí a gente entra no outro processo de luto. Então, esses processos, eles vão sendo trabalhados ao longo dessa etapa do conquistar ali o início de uma gestação ou de uma, né, maternidade, no caso de uma adoção. Então, isso tudo é construído com essa mulher ou com esse casal, inicialmente. Então, a gente vai trabalhar dentro da proposta da chegada desse indivíduo no nosso consultório, né? Sim. Um ponto importante também de falar é que a gente está falando aqui de famílias porque a família é envolvida no processo, Totalmente. né? E aí tem várias camadas essa fala de família, porque existe uma coisa simples que a gente vai falar aqui agora, que é muito simples, é um conceito simples dentro da psicologia, que eu aprendi também em terapia, que é a questão de família de origem e o núcleo. E aí a gente às vezes tem muitas expectativas à volta dessa família, desse casal que está se formando, ou que vai se formar, ou que tem esse desejo de maternar, mas e a questão familiar? Quando você acompanha o casal, você acompanha a família, porque assim, eu estou falando isso porque eu conheço muitas psicólogas da área pré-natal e a Marjorie é uma das que levanta a bandeira do casal. Gente, Marjorie levanta a bandeira. Não que as outras não levantem, até porque, assim, são várias abordagens, são várias maneiras de trabalhar dentro da psicologia perinatal. Então, tem pessoas que estão mais focadas em reprodução assistida, tem pessoas que estão mais focadas em luto perinatal, sobre a questão... Acho que até você tem amigas que trabalham com isso, né? A gravidez na adolescência. Sim. Como abordar várias áreas dentro da perinatal. Então, a perinatal ainda é grande para se trabalhar. É um campo aberto, é uma seara, né? Pronta para colheita. Vamos pensar assim, que tem muito campo para a gente entrar aí. Mas uma coisa que eu trouxe a Marjorie aqui é porque o nosso programa, o nome dele é Com Elas, ele é voltado para mulheres, mas na verdade é um programa voltado para a família. Porque a gente acredita que uma mulher que está assistindo vai passar isso adiante. Com certeza. O seu marido vai assistir junto se for um tema relevante, se for um tema que tem a ver com o casal. E também tem a questão, assim, as crianças. Então, é um programa da família. E o Com Elas, ele traz isso do casal também, de trazer todo mundo para perto. E você trabalha assim, né? Eu parto da premissa, dentro do meu trabalho, que ninguém caminha sozinho. Ainda mais num processo de maternidade, né? Eu participo como mulher, como mãe, mas eu também tenho um olhar ativo para a profissão, né? E aí eu comecei a sentir falta dessa participação desse homem no processo. Sim. Né? Eu falo homem aqui, mas assim, é o par, tá? É porque eu trabalho casais, homem e mulher. Mas assim... É o par. Sim. Então, me falta o par. Cadê o par? Independente da configuração familiar. Sim. Cadê o par? Onde é que está esse par? Né? E aí eu comecei a ver que não era só na sala de parto que essa pessoa tem que estar lhe dando apoio. É uma construção, né? Participar do processo de gestação não é só você estar ali... Ah, legal, né? Fui a uma consulta, acabou. Não, é você entender o período que essa criança está, é você entender quais são os próximos exames, a expectativa que se tem quando vai fazer uma outra. O vínculo, né, Marjorie? A gente falou muito sobre o outro episódio. Acho que o que viralizou no nosso episódio dessa vez foi você falando sobre a maternidade não ser instintiva, eu fiquei passando isso várias vezes. E, assim, o vínculo materno é formado... construído, o amor é construído, o paterno também. Exatamente. E aí é muito fácil a gente ouvir as pessoas falando sobre, porque ele fica muito só com a mãe. É claro, tem um momento, a maternidade é diferente da paternidade, mas o que impede desse pai ou desse companheiro, desse par, de participar da gestação desde o início, do planejamento, das tentativas, quando se é uma tentante, e construir esse vínculo, esse amor ao longo desse processo. Na verdade, nada impede. Não, então... Ele precisa ter esse espaço. Eu estou falando isso porque isso é muito raro. A gente vê muito pouco. E aí então, também... mas a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente precisa quebrar esse paradigma. Sim.
Porque nós estamos falando de um contexto parental em dupla. Sim. Quando essa criança nascer, ela vai ser educada por dois. Sim. Ela vai ser criada por dois, né? A gente precisa construir isso a partir do momento que a gente tem a decisão de vamos ter um filho. Sim. Vamos ter um filho. Né? Você vai ter um filho. Vamos. Exatamente. Porque muitos casamentos, eles se rompem exatamente por essa não construção bem definida. Né? Então, até um ano da criança é o nosso maior índice de separação dos casais. Né? Porque são muitos desafios para esses casais, nesse pós-parto aí, que vem acontecendo. Muitos desafios, mas acho que isso é um outro programa. A gente vai ter pano para manga isso aqui, hein? Como as pessoas falam antigamente, pano para manga vai ter. Mas isso é uma visão minha. Sim. Entendeu, Monique? Assim, então, quando eu recebo você perguntou, eu trabalho família ou eu trabalho casal, eu vou sentindo muito daquele atendimento. Se é uma mulher que me procura, eu já fui procurada por pais. Que legal. Então, se é uma mulher que me procura, eu tento cuidar dela, entender como está esse cenário. E em alguns momentos a gente puxa esse pai. Né? A família, geralmente, uma rede de apoio, eu sempre peço que ela escolha, que o casal escolha. Né? Quem você quer que seja sua rede de apoio na hora do parto? Eu faço uma conversa prévia, nesse pré-parto, né, para falar com essa rede de apoio para uma nova fase desse casal. Sim. Então, assim, meu olhar mesmo é de acordo com a demanda ali do núcleo familiar dela. Que é o que você falou no início, né? Não tem beabá, não tem script, Exatamente. A gente segue de acordo com o que o caso apresenta pra gente e por isso que a gente estuda tanto. Exatamente. Porque são tantos desafios. A gente acha que sabe uma coisa quando você vê. Uma coisa que eu falo muito em conversas informais gente, eu sou psicóloga, mas eu não sou santa. E também no sentido de que eu cometo erros, no sentido de santo, no sentido assim, eu vi uma psicóloga esses dias bebendo muito. Eu vi uma psicóloga. Gente, a gente é carne e osso, a gente é humano, a gente erra. Mas na psicologia, assim, uma coisa que eu sempre vejo são psicólogos que estudam muito. Não sei se eu estou me relacionando sempre com pessoas que estão sempre se atualizando. Mas é importante. Mas, assim, em qualquer profissão, tá? Não estou puxando só pro lado da psicologia, eu acho que tem não. uma situação, né? A gente vê muita coisa no acadêmico que a gente também precisa entender como é que nós vamos trabalhar isso na prática. Sim. Né? Então, assim, foi o que você trouxe. Tem algumas pessoas que acabam tendenciando para uma área ou outra. Eu tenho muito esse olhar para a dupla ali acontecendo. Porque em algum momento essa mulher vai precisar desse respaldo. Sim. Sabe? No momento do cansaço, no momento do desgaste emocional, porque se falarmos aqui de um potencial em reprodução assistida, por exemplo, né? Se o caso for de uma reprodução assistida, esse corpo ele vai ser ainda mais mexido. Sim. Né? Então, por que essa dupla não participa de uma maneira a dar um apoio emocional? Porque essa mulher vai ficar na linha de frente. Os exames vão ser feitos nela, né? O hormônio vai ser injetado nela. Tudo ali naquele corpo. Então, assim, esse apoio emocional, ele precisa acontecer. Porque nós temos um objetivo em comum. Sim. Que é ter um filho, né? Então, assim como nas tentativas, quando você senta lá com o médico e fala, olha, nós desejamos ter um filho, vamos começar as tentativas, né? A gente está falando, não sei se podemos falar dessa palavra aqui, mas de ter relações, eu ia falar outra palavra, mas vou redefinir, ter relações sexuais de uma maneira um pouco mais objetivada. Intensa, né? Rotineira. Mas mais objetivada, em cima da tabelinha, em cima se você está no processo ovulativo, né? Ovulatório ali acontecendo. Então, assim, é um sexo mais mecânico. Sim. Né? Então, se esse casal não conversa, se esse casal não se une nesse projeto, se esse casal... O rompimento já começa ali. Sim. Porque mexe com a rotina como um todo, né? E principalmente da vida sexual mesmo. A vida sexual do casal muda quando você entra nessa fase das tentativas, porque realmente fica essa coisa meio... tem muitos filmes que tem cenas assim, né? Eu acho muito bom quando os filmes passam essas cenas. Eu rio junto, eu coloco às vezes trechos para os meus pacientes verem, faço uns cortes e mando, para elas entenderem que isso acontece também, sabe? Assim, no sentido de... não é só o desejo, não é só não sei se posso usar essa palavra aqui, depois a gente edita se for o caso, não sei se não é só o desejo, não é só o tesão, não é só a vontade de estar ali, não é só a conexão do casal e o prazer sexual que acontece, mas tem realmente aquele,
hoje eu tô ovulando. E vai, tira a roupa. No início é muito bom, mas daqui a pouco começa a não ser mais. Cansa, né? Porque fica muito... mecanizado. É. Então, se esse casal não tem um objetivo, não reconfigura, ou não entende que isso está ficando mecanizado e que eles podem reconfigurar isso, né, podem trabalhar isso de uma outra forma, esse processo começa a ficar penoso para aquele casal. Sim. Né? Então, nós estamos falando de uma participação dessa dupla em um processo e um objetivo e foco final. Sim. Então, como não incluir? É a minha linha de pensamento. Como não incluir? Como não puxar? Como não trazer? Lógico que o outro tem que ter interesse. Sim. Né? Então, se às vezes nós recebemos uma mulher que busca se cuidar, que busca se perceber emocionalmente para entrar nesse processo, mas não temos aí uma parceria tão efetiva desse companheiro, dessa companheira, nós também temos que respeitar isso. E aí trabalhar o que é possível para a gente dentro da área perinatal e dentro da psicologia. Né? Márcia, eu queria te fazer uma outra pergunta. Quando você se descobriu grávida de Helena, sem saber, claro, que era Helena, porque a gente descobre e não sabe o sexo ainda, que isso é uma coisa que eu escuto muito, tanto de bastidor, quanto na vida profissional, quanto na questão das mulheres que procuram a gente depois no chat, falam sempre isso. Ai, Monique, você só fala de maternidade, você fala de maternidade. Gente, não, tem outros temas pra gente debater. Mas esse é um tema que todo mundo manda pra mim. Monique, fala de maternidade, fala disso aqui. E aí, o que sempre volta aqui pra mim como perguntas para eu fazer para os entrevistados? Preconceito com a idade não só, mas com o seu corpo, no sentido de, vamos entrar num tema um pouco polêmico, mas vamos falar sobre isso aqui. Tentaram te impor uma cesárea pela sua idade? Qual é a sua idade hoje? E se fizeram isso, você pode contar? Eu tenho 42 anos, né? Vou fazer 43 esse ano. Na verdade, Helena veio de surpresa, né? Num momento de vida que para mim aconteceu, né? E o que me fez refletir muito como profissional sobre o que é o empoderamento feminino. Sim. Nesse lugar do maternar e do ter um filho. De que forma nós, profissionais de psicologia, da área perinatal, estamos trabalhando o empoderamento feminino com essas mulheres? Tem coisas que a gente vivenciando, né? Sim. A gente esbarra em questões que te fazem, na verdade, eu acho que pra gente é um novo desafio, né, Márcia? Me fez refletir, sabe, Monique? Assim, até que ponto o empoderamento feminino, o foco do empoderamento feminino. Então, assim, me fez refletir no meu trabalho, né? Porque ter um empoderamento também é ter informação. Sim. Né? Não é só o desejo de querer ter um parto normal ou ter uma cesárea. Tem mulheres que querem ter a cesárea, está tudo bem com isso. Está tudo bem, né? Mas a gente precisa entender que empoderamento feminino é esse. Que nós trabalhamos, que nós trazemos como possibilidade a essas mulheres. Né? A informação, ela é o maior do empoderamento, dos empoderamentos. Eu tenho até um corte que eu falo assim, gente, informação salva vidas. É verdade. Sim. Porque a informação, ela salva vidas porque você está trazendo à luz aquilo que precisa ser dito. Sim. E aquilo que é uma informação que pode evitar problemas. Então, assim... Então, e nesse caso, a informação é importantíssima. Foi muito importante. O que é importante, que eu penso, tá? Nós nos fortalecermos emocionalmente para lidarmos com todos os desafios que uma gestação nos traz, quanto mulheres, fisiologicamente, emocionalmente. Né? Não é só fazer o exame e ver que está tudo bem. Se eu tenho crise de ansiedade, se eu tenho medo de ter um filho num parto, seja ele a forma que vier, se eu não estou sentindo segurança na equipe técnica que está me acompanhando, se o meu parceiro, eu sinto que não estou tendo confiança, eu não consigo verbalizar isso para o meu parceiro ou para a minha parceira. Então, assim, a informação, ela vem do cuidado não só fisiológico, como emocional. Sim. Né? Então, não é só o parto, há um processo de 40 semanas. E, no caso de tentantes, um processo muito mais longo ainda. Muito mais longo, né? Então, há um processo que acontece e que a gente precisa fortalecer esse emocional para passar por cada etapa, né? Então, puxando para a Gestalt, eu sempre trago o aqui e agora como um ponto. Sim. Nós temos algo ali na frente,
Porém, o que nós temos no agora? O que pode ser trabalhado no agora? O que é possível? Essa frase é famosa. Essa frase é possível? O que é possível para você nesse momento, né? O que dá para fazer? Então, assim, sim, encontrei profissionais que já me trouxeram a cesárea como uma possibilidade. Uma imposição, assim. Você precisa, você vai ter que ser... E aí é onde vem o empoderamento. Você pode decidir. E, claro, ter o acompanhamento médico. Você não vai fazer da sua cabeça, mas entender que você está bem para decidir. No meu caso, Monique, eu já tive um parto normal. Isso é muito bacana. Né? Eu já tive uma experiência. Eu poderia estar sentada aqui com você agora, dizendo a você que eu abdico do parto normal, que eu quero para uma cesárea, porque a minha experiência não foi boa. Sim. E tá tudo bem, né? Porém, a minha experiência foi boa num parto normal. Né? Que bom. Então, eu procuro hoje tentar, com essa minha nova gestação, com a Helena, tentar novamente o parto normal. Porém, algumas intercorrências estão acontecendo que podem ser controladas, como uma diabetes gestacional, por exemplo. A gente está controlando, né? Tô fazendo a medição certinha, como tem que ser, com informação. Sim. Né? E com acompanhamento médico devido. De nutricionista, com acompanhamento da minha psicóloga, com acompanhamento do meu obstetra, que agora, sem imposições de cesárea, está me acompanhando, né? A minha obstetra é uma mulher. Então, assim, mas infelizmente, sem informação, muitas vezes... tem o endócrino também, claro, que está me né, acompanhando agora, né? Então, assim, mas sem informação, muitas mulheres acabam indo para esse campo, né? E vem aquilo ali como única alternativa. Então, assim, tudo é o contexto de saúde, com acompanhamento da equipe técnica e a possibilidade de você ter ou não um parto normal ou uma cesárea. Sim. Né? Eu digo isso porque, assim, é um preparo para quando você for ter um filho, você entender o que está acontecendo no seu corpo. Sim. Então, quando você tem informações do seu médico, do seu endócrino, da sua nutricionista, da sua psicóloga trabalhando no seu emocional. A gente esqueceu também que tem as doulas que podem estar nesse momento de apoio. Da sua doula, né? Naquele momento do parto, né? Você tem uma equipe técnica que te ampara ali. Então, você sabe até onde você consegue ir com o olhar da equipe técnica junto. E a conexão que é feita ao longo desse processo que traz essa confiança também, né? Esse elo. Sim. E é um elo importante, porque te imune de segurança, te imune de informação, né? É alguém para você dar a mão, para você confiar no que está acontecendo ali. Porque nós ficamos vulneráveis. Sim, muito vulneráveis. E, assim, eu queria que vocês mandassem perguntas. A gente tem o Instagram do Com Elas, né? E aí vocês podem estar entrando no Instagram do Com Elas, porque, assim, às vezes as pessoas dizem, mas eu não consegui assistir ao vivo, eu não consegui ver. Gente... A gente vai fazer esse episódio, a gente vai tentar fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Então, se você gostou de alguma parte, você vai lá e encaminha para uma amiga, para um amigo, porque tudo isso fica salvo no nosso canal, né? E aí, no final, a gente vai estar mostrando aqui como se inscrever no canal também. Mas, assim, porque o objetivo do programa é a informação, né? Sim. É trazer informação de qualidade, uma pessoa com competência técnica para isso, né? Eu bato palmas para a Marjorie, porque a Marjorie tem competência técnica para isso, tem toda uma bagagem nessa área. E eu agradeço o espaço, porque a psicologia perinatal é algo ainda muito desconhecido pelas mulheres, né? Então, o acompanhamento emocional, ele vai te auxiliar em muita coisa, né? Seja no processo de uma tentativa de uma gestação, seja efetivamente para um processo de gestação e seja para um puerpério, num pós-parto. Sim, e a gente falou muito disso num episódio sobre puerpério, sobre também, a gente falou no episódio 1 sobre violência obstétrica e a gente enfocou também sobre a parte do puerpério, dos problemas, intercorrências que podem acontecer, né? E assim, o programa está sempre caminhando para o lado maternar, mas esse programa é um voltado para mulheres, então a gente vai ter outros temas, gente. Eu queria deixar aqui para vocês que a gente já tem novos episódios já programados. A gente vai trazer muita informação com outros convidados sobre a questão da saúde da mulher, de uma forma integral mesmo, assim, não só... Porque, assim, a gente sempre vem falando muito de psicologia, desculpa, a apresentadora é psicóloga. Então, a gente acaba sempre perpassando por temas de psicologia, porque eu estou num lugar de apresentar, mas também estou num lugar de ser uma psicóloga que ama o que faz, porque eu amo o que eu faço.
Então, isso é o que me move, esse é o desejo, que como eu falando como psicanalista também, é o desejo que me move, de poder ajudar as pessoas, de poder atender, de poder fazer o meu melhor sempre. Eu sempre falo com amigos meus mesmo, não falando como psicóloga, é tão bom quando a gente toca a vida das pessoas com a nossa vida e a gente muda algumas pessoas através disso, porque o relacionamento um todo, amizade, trabalho, não importa, as relações humanas, a gente pode tocar outra pessoa sem encostar, com o seu viver, com o jeito como você vive, trabalha, conversa, se relaciona. E por isso que eu falo que eu amo psicologia, porque a psicologia para mim é isso tudo, é relacionamento, e aí esse programa, quando a gente começou a fazer, eu sempre falei, gente, vai ser um programa informativo, vai ser conteudista. E é isso que a gente está aqui se propondo a fazer. Sim. Trazer informação de qualidade para você, trazer informação para você passar para sua família, para você entregar para uma amiga que, de repente, esteja passando por um momento parecido como esse, porque, gente, isso é muito comum. As pessoas acham que não, mas é muito comum. Sim, e está crescendo muito. E essa situação de... assim, eu falo que é como se fosse maternidade contemporânea. A maternidade está diferente hoje, né? Não é nos moldes de sempre foi assim, sempre vai ser assim, de geração em geração. Não, a gente vai mudando com o tempo e a medicina muda, toda a equipe técnica, no caso, né, de acompanhamento muda, mas eu acho que o que muda muito o ser humano muda. A mulher mudou. A mulher mudou, a gente está num novo tempo onde a questão da carreira da mulher, como quando ela trabalha, ou então quando ela não trabalha, tem todo eu falo que é todo um contexto aí onde eu vou trabalhar. Aí vamos para a parte polêmica também. Eu vou trabalhar, estou grávida. Hoje, para comunicar uma gravidez numa empresa, dependendo, eu estou falando isso por experiência de ver pessoas contando para mim. Sim. Comunicar você, no caso, hoje é autônoma, né, Marjorie? A Marjorie é psicóloga, perinatal, mas ela não tem um emprego CLT formal para informar que está grávida. Ela é a sua própria chefe, vamos dizer assim, né? Mas, se você estivesse numa empresa e você fosse, de repente, uma executiva de carreira, às vezes você está numa posição de chefia, às vezes você está numa posição não de chefia, mas você está trabalhando como CLT. Você tem medo de comunicar a gravidez, gente, ainda acontece isso, dependendo da situação. Sim. E fora o alto índice de demissões pós a volta da mulher da licença maternidade. Isso é alarmante. Ainda hoje, acreditem, acontece muito da gente receber casos de pessoas que relatam, nossa, a empresa me tratou muito bem o processo todo, eu tive a cobertura do plano de saúde, mas engraçado, 6 meses depois, ou 3 meses depois, ou 1 mês depois que venceu o prazo legal de licença maternidade, não é isso. Eu fui desligada da empresa. E aí alegaram corte de pessoal, corte de custos, como se eu fosse um número só. E todo o tempo que eu entreguei de trabalho naquela empresa, e toda a minha entrega não contou? Por que aí a gente tem que falar um pouco, parece um pouco falando sobre homens e mulheres e relações de poder, mas por que a mulher não pode exercer o maternar dela trabalhando, voltar para o seu trabalho? Ela tem esse direito assegurado, né, de ter a licença maternidade, que dependendo do caso, se for funcionário público, em algumas instituições, autarquias de até 1 ano ou de 6 meses, e quando é SLT é um prazo menor, meses, né? E também tem a questão da amamentação, que ela tem também direito sobre horários, sobre amamentação, e isso é uma coisa mais elaborada para se falar, acho que não cabe aqui nesse episódio, mas a gente já teve um episódio que a gente falou muito de amamentação e a gente falou sobre isso. Por que a mulher não pode amamentar? Por que ela tem que cortar, dar um jeito de tirar o neném do peito quando volta para o trabalho, se ela tem esse direito de amamentar também? Então, assim, são muitas questões, né? Perpassa muita coisa. A lei proporciona, né? Mas o social é trabalhado de outra forma. Eu sinto, Marjorie, que é como se fossem podas. Você pode fazer isso. Há uma lei que te protege, mas a gente acaba no final sendo, podada, isso há muitos anos já, né? Podada. A mulher ela é colocada nesse lugar de muitas vezes de ter isso como um item que atrapalha. Sim. Né? Eu fui de RH há muitos anos na minha vida e muitas vezes eu ouvia assim, tá recém-casada? Tá pensando em engravidar? Né? Então, assim, se tivesse, provavelmente não seria contratada naquele momento. Né?
Então, isso é um item de critério em algumas empresas. Sim. Outras acolhem, abraçam, mas essa ausência desse profissional, ela não é bem elaborada, é o meu olhar, né? O que impacta muito não só quando você tem que contar que você está grávida, mas o quanto você se prepara para sair. Sim. Né? Então, uma das angústias muito grandes que eu recebo muito é a seguinte fala: eu vou sair, mas quando que eu vou voltar? Será que eu vou querer voltar? Como é que vai estar o meu bebê quando eu quiser, né, precisar voltar? Como é que vai ser isso? Então, né, porque a gente está falando aí de uma questão do Ministério da Saúde de 6 meses, no mínimo, de aleitamento materno, até pela questão da introdução alimentar, e uma mulher tendo que voltar com 4 ao trabalho. A conta não fecha, né? 4, a não ser que a empresa proponha a dedução de impostos, pode ter levado até 6. E geralmente a gente acaba fazendo aquele esquema de férias pós-maternidade ou férias tentam anterior. negociar, mas você volta para um outro cenário, você volta para um cenário de uma equipe que funcionou 6 meses sem você. Então, assim, tem que haver um reajuste ali para você retornar. Né? Muitas empresas conseguem, outras empresas não conseguem, acabam optando pelo desligamento. Lembrei de uma coisa muito importante, gente. A gente agora já tem, não é o melhor dos mundos, mas já é um ganho. A gente já tem a lei que votou sobre a paternidade. Sim, né? É um aumentar ganho a licença maternidade. Gradativo. Paternidade que eram 5, 15, dependendo da empresa, tá? Não é... E agora tem 3 dias. Não, antigamente 5 eram dias. 5 dias. A contar a data de nascimento da criança. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Gente, mas... Tivemos um mega ganho, mas ainda gradativo. Sim. Né? Então, assim, daqui a 2 anos, um período, daqui a não sei quantos anos, outro período. Então, assim, ainda não é como está sendo divulgado, né? Está sendo divulgado só o prazo máximo que foi dado, mas na verdade é gradativo. Né? É gradativo até para que as empresas possam se regular em relação a isso. O que é extremamente justo. 20 dias, se eu não me engano, é pouquíssimo na vida de um recém-nascido. Né? Na vida de uma família recém-nascida. Vamos pensar no mundo ideal? Vamos fingir que podemos ter esse poder aqui? E o que você julgaria como ideal? Se você pudesse votar e decretar, se não fosse desse jeito que é feito? Olha, eu acho que o primeiro mês, ele é um mês de muitos desafios para essa família, né? É um mês onde esse bebê está aprendendo a se comunicar com essa mãe, com esse pai. É um mês onde você tem uma privação de sono absurda. É um mês onde você está trabalhando uma amamentação que não necessariamente ela acontece com uma facilidade imensa. A gente está tendo aí um índice muito alto de mulheres que estão com muita dificuldade na amamentação, que é o grande desafio no pós-parto, ao meu olhar, né? Você conseguir alimentar, ter ganho de peso nesse bebê, o estresse influencia muito nisso, a ansiedade influencia muito nisso, a falta de sono influencia muito nisso. Então, assim, se você tem uma parceria, uma troca ali para você poder dividir algumas coisas nesse sentido, porque é um dos momentos de maior sobrecarga da mulher. Vamos pensar. E a privação de sono, gente, que eu acho que é o pior dos dois, se tiverem ali os dois no processo. Um corpo que está voltando para o lugar, né? Que ainda não entendeu que está em outra posição, né? Muitas vezes, se tem uma cesárea, o corpo está se recuperando de uma cesárea. Se foi um parto normal com dilaceração que precisa tomar ponto, está se recuperando também, né? Está desinchando, o útero está voltando para o lugar, tudo está acontecendo ali. Então, uma privação de sono, porque esse bebê ainda não regulou sono, então, né? São pequenas doses de sono ali ao longo do dia. Uma mulher que hormonalmente está totalmente mexida, tendo que amamentar, tendo que cuidar, né? Se o parceiro não está ali junto, isso é uma sobrecarga emocional imensa que acontece, não só emocionalmente, mas de cansaço. Então, assim, o primeiro mês, para mim, eu acho que é o mais crítico no sentido de uma adaptação daquele núcleo familiar, né? O melhor dos mundos, no mínimo uns 2 meses desse casal cuidando desse bebê. Gente, né? melhor dos mundos. Votem em quem acha que o melhor dos mundos é 2 meses. Quem vota também quem acha que um mês é o ideal. Assim, vamos pensar aqui. A gente está conversando sobre o assunto, vamos trazer informação. Mas foi um assunto importante a ser votado. Um movimento que foi feito muito grande por movimentos de homens também em relação a isso, que eu acho importantíssimo. Eu acompanhei nas mídias e eu achei muito interessante. Importantíssimo ser levantado, ser falado, porque é extremamente necessário. A gente também, lembra, precisa levantar essa bandeira de colocar o homem nesse lugar. Sim. Né? O homem ou o parceiro ou a parceira.
Então, assim, é necessário que esse parceiro tenha também essa possibilidade de cuidado. Sim. Porque essa família está se reconstruindo, né? Não se reconstrói com um pilar só. Sim. Senão a gente volta para aquela fala antiga de que a mulher é o sustento da casa, é o esteio da casa, não o sustento financeiro, gente. É a questão da coluna, sabe? Sim. E não precisa ser, né? E já há muita sobrecarga, por exemplo, para uma mãe solo, né? Uma mãe solo, se ela não tiver uma boa rede de apoio, alguém que pelo menos faça esse respaldo, é penoso esse início, né? Temos vários formatos aí de maternidade, né? Vários assuntos. Que bom, né? Que bom. Gente, tô triste porque vai acabar. É porque, assim, se deixar... A Marge já é minha parceira de trabalho. Nós já conhecemos o trabalho uma da outra. Se deixar, a gente fica aqui 2, 3 horas facinho. Não fica, Marge? Muito tempo. Um café com a Marjorie rende 1h30 fácil. Te troca agora, no caso com a Helena, tem que dar um tempo pode ter no café, mas agora tudo não bem. posso. É por um bom motivo, Helena. Daqui a um pouco. Aguarda só um pouquinho. Que aí você vai sentir o cheirinho de café na sua casa. Porque não tem uma história dessa que você me contou uma vez? Sim. Do seu filho, do cheirinho do café? Cheirinho do café, Então, o cheirinho do café... Mas agora não pode, Agora né? não pode. Nada de cafeína, Mas por que eu tô falando isso? Porque o café com a Marjorie renderia. Se tivesse cafezinho aqui, ó, aqui no caso é água, tá, gente? Matando a curiosidade de quem está pensando, o que ela está bebendo. Água. Se fosse café... Agora é só água. Agora é só água. Por respeito a Helena e a Marjorie, para não ficar o cheirinho do café aqui no ambiente, a gente está bebendo água. Mas, assim, gostaria de ficar aqui, ó, horas e horas e horas conversando com você. Porque esse formato aqui que a gente propõe é isso, é um bate-papo entre profissionais, entre amigas, e é isso também que a gente quer trazer também para o público de casa. As perguntas podem ser feitas no Instagram, podem ser feitas no YouTube. O canal do Com Elas está disponível tanto no Instagram como no YouTube, eu acho que também no TikTok. A gente vai fazer essa divulgação melhor, colocar QR Code para vocês estarem acionando, acessando. Mas eu não vou ficar apontando QR Code, gente, porque eu ainda não estou me acostumando com isso. Calma, com o tempo vai melhorar. Mas é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom poder trazer informação de qualidade. Eu vou reforçar o que a Marjorie falou, informação salva vidas. E, Monique, tem um ponto que eu gostaria, antes da gente finalizar, que eu acho que é importante a gente trazer aqui. A informação, ela traz a possibilidade de você, quanto... tentante ou quanto pessoa que toma consciência de que quer ter um filho, ou gestante, né, ou puérpera depois também, o importante é que você entenda o que te acolhe. Sim. Né? Nós temos um leque de atendimento técnico perinatal muito expressivo hoje. A área de enfermagem, a área de fisioterapia, a obstetrícia, a psicologia. Então, nós temos um campo, a dolagem, muito amplo. Então, não adianta também você ser acolhida por milhões de profissionais, né? É muito importante que você entenda o que naquele momento ali está sendo a sua necessidade. Sim. Então, lógico que hoje eu vou levantar minha bandeira da psicologia, mas, assim, reflita também, né? Quanto mulher que deseja passar por um processo gestacional, que deseja maternar, ou que já esteja nesse processo, ou depois num puerpério, o que te acolhe quanto profissional naquele momento, né? Porque o mais importante do que saber tecnicamente quem pode te acolher é ter o conhecimento e entender o que naquele momento vai funcionar. Que bate naquela frase famosa, o que é possível. O que é possível. Sim. Então, o que vai funcionar para mim naquele momento. Né? Então, não adianta abraçar milhões de profissionais. Tenham cuidado com isso. Sim. Porque o mercado ele oferta muito atendimento. Né? Mas o que me cabe nesse momento? O que eu entendo que é possível para mim? Então, reflitam sobre isso, para não saírem abraçando milhões de profissionais e deixarem vocês mais angustiadas com tanta informação que vocês vão receber. O excesso também pode comprometer o processo. O excesso de informação e de gamas de... Vamos pensar em abrir pastinhas. Aí pensa aquela pessoa que bota nas pastinhas ou que organiza no Drive ali aqueles documentos. Você ter várias pastas para abrir para poder conversar sobre aquilo. Então, ter várias janelas para abrir e um telefone. Avalie o que contempla o que você deseja nesse momento. Né? Não é uma exigência que você tenha uma super equipe. Pessoal, eu quero agradecer a cada um que ficou com a gente. Eu quero pedir a contribuição de vocês sobre a questão de seguir as nossas redes sociais.
Tanto o Instagram quanto o YouTube. A Marjorie é uma psicóloga perinatal que nós vamos deixar o Instagram dela disponível também. Vocês podem estar seguindo a Marjorie, acompanhando os conteúdos dela. E indicamos com prazer, porque vocês viram aqui que foi um prazer estar com a Marjorie aqui. Mas, assim, que vocês entendam que o nosso intuito é trazer informação de qualidade. Sim. Falar de assuntos que às vezes parecem um pouco polêmicos, mas não deveriam ser. Acho que é bem isso, né? Tipo, isso é polêmico, não fala sobre... Tem que falar. Como que a gente não vai falar? E quantas famílias podem ser tocadas através desse conteúdo, sabe? Eu lembro que o primeiro episódio foi sobre violência obstétrica e falou o silêncio na sala de parto. Eu recebi vários comentários e principalmente até o e-mail também, gente, eu nem sabia que a gente poderia receber por e-mail também, mas chegou até e-mail descrevendo que a gente pegou uma parte, a gente reproduziu num grupo de mulheres, porque tinha muitas pessoas que se identificaram com o tema, não sabiam que sofreram violência obstétrica, e aí depois desse episódio procuraram atendimento, acompanhamento psicológico, porque se sentiram fragilizadas, de lembrar, de perceber que sofreram a violência obstétrica e não sabiam, porque há muitos anos atrás isso era muito comum. Ainda é comum hoje, mas ainda tem a informação salvando vidas aí, salvando as mulheres de situações até mais complicadas, como uma depressão, né? Grave sobre isso. E, assim, eu fico muito feliz quando tem a participação do público, eu fico muito feliz quando vocês recebem o programa e ainda divulgam ele, não por números, mas por impactar mesmo, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, eu já falei aqui no início, eu gosto de, com a minha vida, tocar outras vidas. O programa Monique com Elas é Monique Ramos com Elas, mas assim, com elas são todos vocês. Então, que vocês divulguem, que vocês se informem, que vocês nos procurem para ter essa informação e se houver sugestões também, estamos abertos, de temas, né? Sim, de com temas, certeza. gente, a gente quer estar aumentando a frequência, então os temas podem ser sugeridos por vocês, assim como nós também temos uma equipe técnica, que eu quero agradecer a todos vocês que estão aí nos bastidores, que a equipe está crescendo cada vez mais, graças a Deus. E agradecer a audiência de vocês mesmo, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero desejar tudo de bom para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Marjorie. Vamos lá. É a minha cena preferida. É muito bom estar aqui com você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fique com Deus.